vergonha. Delícia das mulheres. E ali que eu tô minha professora do bombeiro. Esse aqui. Da minha professora do bombeiro. Uma mulher da professora do bombeiro. Gente, eu acho que hoje vai ter vídeo mais tarde. Que na, mas aí não, esse. Mas aí eu tenho que ir pro bombeiro. É verdade. Nós deixamos os cartãozinhos prontos pro bombeiro. Olha, gente, ó, nós vamos mostrar o que tá dentro do nosso. E 1, 2, 3 e já. Primeiro é o dele. Não, mostra primeiro a frente. Olha que lindo, gente. A frente. E dentro. Gente, quem adivinhar dentro? Não, vai mas ganhar tá 2 signos. dentro. Então, tá aqui. Muito bonitinho. E, gente, o meu igual o dele. Deixa eu ver se eu empresto. Esse tem uma letra diferente, ó. Vou te mostrar. O meu é assim, lindo, ó. Aí dentro, tá assim. Ó, e eu vou botar dentro de um saquinho com muito de doce. Pra ver se eu tenho que botar pra ver, Esse daqui é da Suíça também. E, gente, nós temos outro que pra vocês, é esse. Aí, ó. Bota a frente, de novo. E tá aí. Aqui, ó. E, gente, esse que eu fiz para a casa. Ah, ele quer mostrar outro. Aí, ó. E daí ficou bonito. Só que, gente, daí nós não vamos entregar pra professora que eu errei. Eu errei as letras e daí eu escrevi rápido, ó. Tanto eu escrevi rápido, aí eu errei aqui, ó. Eu errei essas duas e essa daqui também. Você eu acho. Não, eu errei. Aqui, ó. E essa daqui, ó. E essa daqui também, ó. Eu errei. Então, nós não vamos entregar pra professora. Tchau, esse foi o vídeo. Tchau, se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Vem aqui, na minha tela, nós vamos brincar.